Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aula nós vamos falar desse assunto aqui, desses assuntos. Nós vamos falar sobre perímetro e área de uma figura plana. Tudo bem? Então nós vamos começar falando sobre perímetro. Pessoal, quando eu falo de perímetro, o que isso quer dizer, né? O que seria você calcular o perímetro de uma figura plana? Então percebam que é o seguinte, que eu tenho representado aqui no desenho um quadrado. Um quadrado, né, pessoal, ele se caracteriza por ter as medidas dos seus quatro lados iguais. Então, por exemplo, vamos supor que aqui o meu vértice A, eu tenho o vértice A, aqui eu tenho o vértice B, aqui o C e aqui eu tenho o D. Tudo bem? Vamos supor que do meu A até o meu B, vamos supor que a medida aqui é de 5 centímetros. 5 centímetros. Pessoal, como se trata aqui de um quadrado, e eu sei que por definição, né, o quadrado ele tem que ter os lados com as medidas iguais, se esse lado AB aqui mede 5 centímetros, pessoal, quanto que vai medir o lado DC, por exemplo? Claro, vai medir a mesma coisa do lado AB. Vai medir 5 centímetros. E o lado AD? Mesma coisa, né? Se trata de um quadrado. Então aqui também vai medir 5 centímetros. A mesma coisa o lado aqui BC. Tudo bem? Então aqui também vai medir 5 centímetros. Ok, agora como eu estou falando aqui de perímetro, o que é o perímetro, né? O perímetro, pessoal, você vai fazer o seguinte, você vai somar todas as medidas do contorno, do entorno aqui da sua figura plana. Então, por exemplo, eu vou calcular aqui então o perímetro. Vou calcular aqui o perímetro do meu quadrado. Então, o perímetro aqui do meu quadrado, ele vai ser a medida AB, do segmento, né, AB, mais o meu segmento BC, mais o meu segmento CD, mais o meu segmento AD ou DA, né? Vou colocar AD. Então reparem que eu montei aqui a minha relação matemática. O perímetro do quadrado é igual à medida do segmento AB mais a medida do segmento BC mais a medida do segmento CD e mais a medida do segmento AD. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar aqui as medidas de cada segmento e vou substituir aqui na minha relação matemática. Então, vai ficar assim. Perímetro do meu quadrado. O AB vale 5 centímetros, certo, pessoal? Não esqueçamos de colocar a unidade de medida, que no caso aqui é o centímetro. Se fosse o metro, colocaríamos o metro. Se fosse quilômetro, colocaríamos o quilômetro. E daí por diante, tudo bem? Então, o AB, 5 centímetros. Mais o BC, que também aqui vale 5 centímetros. Mais o CD, 5 centímetros. E mais o AD, 5 centímetros também. Então a minha conta vai continuar da seguinte forma, continuando. O perímetro do meu quadrado é igual a 5 mais 5. Vou fazer a soma aqui por etapas, por partes, ok, pessoal? Para ficar bem passo a passo. Então 5 mais 5 vai ser 10. 10 o quê? Centímetros, tá? 10 centímetros. Então reparem que eu somei,
esse 5 com esse 5 aqui, ó. E agora, vou somar esses dois aqui também, ó. 5 centímetros mais 5 centímetros, 10 centímetros. Então, vai ficar mais 10 centímetros. Então, eu somei esses dois aqui também, ó. E agora, o perímetro do meu quadrado. Vai ficar a soma final, 10 mais 10. 10 mais 10 centímetros, que é 20 centímetros. Então, reparem, pessoal, que eu acabei de calcular o perímetro do meu quadrado, da minha figura plana aqui, que é o quadrado. Tudo bem? Pois bem. Agora, pessoal, vamos falar da área, né? A gente tocou no assunto da área também e eu vou explanar isso com vocês aqui agora. Pessoal, então agora nós vamos falar do cálculo da área. E já que a gente falou sobre o perímetro e utilizamos aqui o cálculo do perímetro de um quadrado, a gente vai usar também um quadrado, onde nós vamos calcular a área dele, ok? Só que é o seguinte, pessoal, o cálculo da área ele é diferente, tá? Ele não é igual ao cálculo do perímetro que a gente já acabou de ver. Por quê? Reparem que no cálculo do perímetro, a diferença central é essa. Nós calculamos aqui o entorno, nós fazemos a soma de todas as medidas do entorno do quadrado. E no caso da área do quadrado, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos calcular aqui toda a superfície relativa a esse quadrado. Então vamos supor que, por exemplo, eu tenho de novo aqui, né, os vértices A, B, C e D. E vamos supor que nós temos aqui que a medida aqui do segmento AB, relativo a esse quadrado aqui, é 5 centímetros. Vamos supor que, obviamente, aqui também vai ser 5 centímetros, porque se trata de um quadrado. E assim vai acontecer com todos os lados desse quadrado aqui. Como que a gente faz para a gente calcular a área do quadrado? Pessoal, no caso do quadrado, nós vamos fazer o seguinte. A área do quadrado, eu vou colocar aqui agora, ó. Então, a área, vou colocar aqui até o símbolo do quadrado, né? Vai ser igual a medida de um lado vezes a medida do outro lado. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, uma relação de multiplicação. Então, vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui, então, que a área do quadrado vai ser igual à medida de um lado. Quanto que vale aqui um lado? Vai valer, no caso aqui, né, 5 centímetros. E vai multiplicar o outro lado. 5 centímetros também. Ok? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Vamos fazer a multiplicação. Então, eu vou ter que a área do quadrado. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o 5 e eu vou agrupar ele aqui assim, ó. Eu vou fazer 5 que multiplica 5. Que multiplica centímetro. Que multiplica centímetro. Olha só o que eu fiz. Eu peguei o 5 e agrupei ele um perto do outro. E o centímetro também agrupei um perto do outro. Então o resultado vai ficar da seguinte forma. Ó. Essa é a área do quadrado. 5 vezes 5, quanto que vai nos dar? 25. 25. E centímetro vezes centímetro? Como que eu faço para calcular isso? Bom, reparemos que aqui nós vamos considerar o seguinte. Reparem que o centímetro aqui, pessoal, não tem nada escrito aqui no expoente, mas ele vai valer 1. Aqui também vai valer 1.
E como nós temos aqui uma multiplicação, vai ficar da seguinte forma. Eu conservo aqui o centímetro e eu somo aqui os expoentes. Então vai ficar 1 mais 1. Então olha só como é que vai ficar o resultado final. A área do quadrado vai ficar 25 centímetros elevado ao quadrado, ou seja, é o famoso centímetro quadrado ou metro quadrado, né, que a gente tanto vê por aí. Por exemplo, quando você fala de um terreno, a gente não fala que ele mede apenas 50 metros. Nós falamos que ele mede quanto? 50 metros quadrados, certo? Então aqui no caso desse nosso quadrado, nós medimos aqui a área dele. Então ele vai ter 25 centímetros quadrados. Tudo bem? Então reparem que inclusive, comparando, né, área e perímetro, os resultados foram diferentes para um quadrado de mesma medida. Enquanto que no meu perímetro aqui o resultado foi 20 centímetros, no caso, a área do meu quadrado aqui deu exatamente quanto? 25 centímetros. Tudo bem? Então tá ok, pessoal. Nós vamos falar mais sobre área e perímetro para outros tipos de figuras planas nas próximas aulas. Até mais!